Bom dia a todos. Bom dia, né, pessoal? Obrigado aqui pelo convite. Eu fui a professora Janice, pessoal do SENAC, do Mackenzie. É uma satisfação estar aqui. Eu estou retornando a essa casa aqui depois de muito mais de 30 anos. Eu trabalhei no SESC, e aqui era a sede do SESC de SENAC, né? E já naquela época a gente trabalhava com questão relacionada com meio ambiente, né? Tínhamos um programa chamado Centro de Estudo do Meio, né? Então, eu tenho um pouco de experiência nessa parte de educação já um pouco antiga. E quando eu me formei em administração pública, mas eu trabalhava também no IPT e tinha uma vinculação muito forte com a área operacional, administração da produção e operações, né? E a nossa área, eu quero fazer esse pequeno introito aqui para mostrar uma espécie de evolução que aconteceu em termos de gestão ambiental e, evidentemente, também incluindo a questão da educação ambiental. Nós aqui na academia, principalmente na área dos cursos de administração, porque nós estamos falando aqui de cursos de administração de um modo geral, né? Ela começou pela área de produção e operações, né? O pessoal que mexia com higiene e segurança do trabalho, que era uma unidade típica do assunto das disciplinas de administração da produção e operações, e com o tempo, com o aumento da legislação ambiental, o crescimento dela, quem é que tomava conta daquelas partes que a legislação estava cuidando? Era o pessoal do chão da fábrica. Então, por isso nós começamos a entrar. E assim fomos evoluindo ao longo do tempo, né? Então, a nossa área lá na Fundação Getúlio Vargas, eu sou da área de produção e operações, foi a pioneira na inclusão da questão ambiental no curso de administração da nossa escola. E logo em seguida, também o pessoal da USP, mais ou menos simultaneamente, no curso de administração, também começou a trabalhar, e com isso nós criamos até uma parceria que perdura até hoje, e que nós realizamos todo ano um encontro nacional sobre gestão empresarial e meio ambiente, né? Esse evento acontece todo ano, mais ou menos no mês de novembro, estará acontecendo agora no final desse mês, né? Então, isso daqui foi uma coisa que começou lá no meados dos anos 80, né? Então, vejo que é uma coisa um pouco antiga, né? Por favor. Quando a gente fala, a questão da educação ambiental, é importante que a gente coloque a seguinte questão. Nós, quando falamos em educação ambiental no Brasil, nós estamos falando de um tipo específico de educação ambiental, e não qualquer uma. Aqui nós temos uma relação feita por essa professora canadense, né, Lucy Salvé. Ela identificou 15 correntes de educação ambiental. Cada uma delas é uma corrente diferente, porque tem uma concepção de meio ambiente diferente. Então, tem uma corrente naturalista, que procura trabalhar com o conceito de meio ambiente como natureza original, a vida selvagem, coisa desse tipo. Tem aquela conservacionista, o meio ambiente é visto como fonte de recursos, assim por diante. E uma delas, lá, a 15ª, que ela coloca na lista, é a educação para o desenvolvimento ou sustentável ou para a sustentabilidade. Então, veja, nós temos muitas educação ambiental. Se estivéssemos em um outro país, nós não precisaríamos fazer nada disso, porque cada um, com a sua concepção do meio ambiente, estaria desenvolvendo a educação ambiental que quisesse na sua instituição. Mas não é o caso do Brasil, onde nós temos uma legislação, um quadro regulatório, que estabelece objetivos, princípios, diretrizes e recomendações para um determinado tipo de educação ambiental, né? E ela está muito fortemente vinculada ao conceito de desenvolvimento sustentável, como eu pretendo mostrar aqui.
esse quadro que nós temos que atender minimamente, tá certo? Ele foi produzido ao longo do tempo, em grande parte por essas três instituições. Na verdade, a coisa começa com a Unesco, né? E a União Internacional para a Conservação da Natureza, que foi criada por ela, tá certo, de certa forma, e o próprio Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que também é uma decorrência das atividades da Unesco. Porque até 1972, quem cuidava da questão ambiental no âmbito da Organização das Nações Unidas era a Unesco. A partir de 72, que, com a criação do PNUMA, né, o UNEP, então, essa questão começou a ser tratada por ele, e a Unesco ficou exclusivamente cuidando da questão da educação ambiental. Aqui tem uma trajetória importante pelo seguinte: aquilo que nós falamos de educação ambiental e temos que implementar segundo o que é o nosso quadro regulatório, ele nasce efetivamente naquele programa da Unesco, o Homem e Biosfera, que começa em 1968 e continua até hoje. Por exemplo, aqui, nós estamos aqui ao lado, estamos dentro da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que é um programa da Unesco que continua existindo e faz parte desse programa Homem e Biosfera. O ponto fundamental da criação dessa conceituação que chega até nós via legislação é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano de Estocolmo de 72. Nessa conferência foi feito um plano de ação, e um dos planos de ação foi a criação o entendimento de que qualquer possibilidade de mudar o comportamento da sociedade no sentido de ter uma atuação mais harmoniosa com o meio ambiente deveria estar contemplando a educação ambiental. Qualquer outro tipo de trabalho, por exemplo, no âmbito das empresas, como, por exemplo, a busca de ecoeficiência, no âmbito dos governos, por exemplo, a busca de compras, licitações verdes, sustentáveis, elas seriam importantes, porém, não teriam sustentabilidade se não tivesse um processo muito amplo de educação ambiental que fosse capaz de transformar as pessoas, a criar uma nova maneira das pessoas entender sua relação com o meio ambiente, como agir e participar efetivamente da solução dos problemas ambientais e não ser um causador de problemas. E aí, dentro dessa linhagem, a primeira questão importante é que, como um mandato dessa conferência, em 75 foi feita uma reunião em Belgrado, da qual saiu a Carta de Belgrado, que até hoje é extremamente importante. Se nós pegarmos o quadro regulatório brasileiro, nós vamos ver muito do que lá está, que foi trabalhado nessa carta. A Declaração de Tbilisi também foi extremamente importante, e essa, particularmente, tem um significado muito grande para nós, porque até então, quando se falava em atividade impactante do meio ambiente, a gente pensava em setor econômico. Então, por exemplo, todos nós aqui somos, assim, já várias vezes ouvimos ou até falamos, por exemplo, o setor químico, metalurgia, mineração, transporte, são setores de alto impacto ambiental. As próprias leis relacionadas com licenciamento ambiental sempre falam isso. Você tem segmentos que são produtores de impactos ambientais profundos. Imagine, por exemplo, a mineração, indústria química, tá certo? Quantas pessoas entendem até a indústria química como uma coisa antinatural, né? Quantas mães não falam para as crianças: não come isso, filho, isso daqui é químico, né? Como se isso, né, ou seja, está traduzindo, né, nessa expressão a ideia de que existem setores altamente impactantes com relação à natureza. Pois é, em 77, em Tbilisi, foi entendido também que existem profissões também que geram impacto significativo ao meio ambiente. Por exemplo, quem é que faz o administrador, por exemplo?
O administrador decide o que fazer, com o que fazer, como selecionar tecnologias, como alocar recursos para essa ou para aquela atividade. Ou seja, é uma atividade extremamente impactante com relação ao meio ambiente. Engenheiros, os arquitetos são também atividades extremamente impactantes. É muito diferente, por exemplo, de um professor de literatura, um bibliotecário. Eu não estou comentando que um não é mais importante do que o outro, mas do ponto de vista do impacto ambiental, reconheceu-se nessa convenção que certas profissões deveriam ser priorizadas no sentido de dar um reforço muito substancial do ponto de vista de educação ambiental para mudar a sua maneira de proceder na sua atividade diária, porque suas decisões são profundamente impactantes com relação ao meio ambiente. E dentro delas está dos administradores, né? E assim vieram outras. Houve muito trabalho. Eu estou só citando algumas mais importantes, mas essas conferências, essas declarações, recomendações, elas foram discutidas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, isso aqui foi extremamente discutido em vários segmentos da sociedade, principalmente na academia. Por favor. E aí, os objetivos da educação ambiental ficaram, por exemplo, conscientização, né? Aquela questão da sensibilidade que o professor Jacob falou, uma questão extremamente importante, conhecimento, ou seja, ela implica aumentar o conhecimento das pessoas a respeito do que fazem, quais são as suas consequências, né? Mudar a atitude das pessoas, aí envolve questões de valores, né? Habilidade, ou seja, a educação precisa gerar habilidade para tornar efetiva a sua nova compreensão, seus novos valores, capacidade para avaliar, né, e participação, ou seja, esses foram os objetivos que se entendeu importantes para a educação ambiental genericamente considerado. Depois, em Tbilisi, tirou apenas a capacidade de avaliação porque entendeu-se que ela estaria presente nas outras. Ou seja, um processo de educação ambiental tem que trabalhar com o aumento da consciência das pessoas, para isso as pessoas precisam estar sensibilizadas, tem que gerar comportamentos diferentes e atitudes e desenvolver a participação das pessoas, por favor. Porém, essas coisas nunca ficam paradas e são isentas de um grande debate, inclusive com rachas medonhos, tá? Por exemplo, aqui nós ouvimos falar muito em educação para a sustentabilidade. No entanto, essa não é uma expressão aceita universalmente, não há consenso a respeito disso. Há uma grande disputa entre as pessoas que trabalham com essa questão, com relação, inclusive, à denominação, porque a denominação não é uma questão apenas de denominação, uma palavra pode ser substituída por outra. Existe, por trás das palavras, toda uma carga de questionamento, de problemas, de posturas relacionadas com ela. E, na Conferência do Rio de 92, foi uma espécie de bifurcação, porque essa conferência, a partir dela, e dos documentos que ela gerou, por exemplo, a Agenda 21, no seu capítulo 36, ela é dedicada à educação, mas não há uma palavra sobre educação ambiental. Fala em educação como uma questão fundamental para a promoção do desenvolvimento, e ela está muito centrada na ideia de educação como um direito de todos, ou seja, como uma implementação tanto dos direitos humanos, da Carta de 47, quanto do Pacto para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. Na Declaração de Tessalônica, de 97, que foi 10 anos depois de Tbilisi, porque essas reuniões elas sempre fazem 10 anos, coisas por assim, né, tempos marcados, ela vai falar em educação para a sustentabilidade. E, a partir daí, há uma grande disputa, um grande questionamento por parte de muitos que militam na área da educação ambiental. Por quê? Porque
No ambiente latino-americano, de um modo geral, e particularmente no Brasil, o conceito de educação ambiental ele foi fortemente marcado pela ideia de justiça social, de promoção da igualdade, de eliminação da pobreza, dentro de uma abordagem de melhoria da qualidade de vida da sociedade e dentro de um escopo de que a natureza, o meio ambiente, né, cada vez mais urbanizado, devia ser considerado e coisas desse tipo. Muito diferente de outras áreas onde a questão da educação ambiental privilegiava a conservação e a preservação da natureza selvagem, daqueles aspectos remanescentes da natureza original e coisas desse tipo. Então, dentro dessa discussão, a educação para o desenvolvimento sustentável parecia ser diferente da educação ambiental, e isso daí é uma discussão que está até hoje acontecendo. Se pegarmos certos autores brasileiros que se dedicam à educação ambiental, como, por exemplo, Alexandre Pedrini, o Genibaldo Dias, e muitos deles, eles continuam usando a expressão educação ambiental e têm uma série de reservas com relação ao conceito de educação para a sustentabilidade. E por quê? Porque a palavra sustentabilidade, para muitos, se tornou tão elástica que cabe qualquer coisa. Ou seja, sustentabilidade passa a ser uma questão, digamos assim, quase que uma obrigação. Qual é a empresa que não fala que é sustentável hoje? Tem que falar. Tanto é que, recentemente, lendo um artigo de um professor do MIT, escrevendo numa revista do MIT, né, ele diz o seguinte, né, ele está falando assim, 8 razões para sua organização se tornar sustentável. A primeira delas diz o seguinte: não se preocupe com a sustentabilidade, você não precisa ir em encontro dela, ela chegará ao seu encontro. Ou seja, a ideia de sustentabilidade se tornou tão popular, tão institucionalizada no nosso ambiente, que pode ser alguma coisa ou pode não ser nada. Ou seja, ela perde aquela dimensão que veio sendo discutido durante muito tempo e atrelado ao conceito de desenvolvimento, porque a questão fundamental é o seguinte: se nós estamos falando em desenvolvimento sustentável, desenvolvimento nós sabemos o que é. É melhoria da qualidade de vida da população, com extensão das necessidades básicas de toda a população, tá certo? Com respeito ao meio ambiente, para que ele possa estar permanentemente sustentando o desenvolvimento e, com isso, alcançando todas as outras gerações que vão aparecer. Quando eu falo em sustentabilidade, aí perde-se, em grande parte, essa noção de desenvolvimento e de justiça social. Por isso que muitas organizações, muitas pessoas, continuam usando a expressão educação ambiental como um contraponto ao conceito de educação para a sustentabilidade, porque essa pode ficar impregnada da imprecisão, né, do termo sustentabilidade, como ele está sendo usado de um modo generalizado no mundo todo. Quando se fala em desenvolvimento sustentável e não sustentabilidade, a palavra desenvolvimento sempre nos leva a um protagonismo muito forte do poder público. Quando nós falamos em sustentabilidade, nós podemos estar tirando o poder público e dentro de uma coisa que prevaleceu, principalmente a partir de 1992, a partir da Convenção do Rio de Janeiro, que é uma predominância do mercado sobre o Estado na estruturação, na condução da vida social. Se vocês se lembram, aqui a maior parte de vocês ainda era muito novinho em 92, tá certo? Isso já vai para quase 20 anos. Em 92, vivia-se o esplendor do mercado. O mercado vinha triunfante e eliminando qualquer tentativa de
de valorização das políticas públicas. Foi a época que o Muro de Berlim caiu, né, em 89, a União Soviética foi dissolvida, os países antes comunistas estavam caminhando celeremente para a economia de mercado. Então, essa questão, e aí vem toda aquela política neoliberal que prevaleceu durante toda a década de 90 e entra no século XXI, tudo isso colocou uma espécie de demonização com relação às políticas públicas de um modo geral e da ação do Estado. Tudo que vinha do Estado era alguma coisa extremamente ruim, ineficiente, aquela coisa toda. E as organizações, principalmente as grandes corporações, que haviam, antes de 92, né, combatido de forma muito assintosamente o conceito de ecodesenvolvimento, que era um conceito voltado com um forte componente, digamos assim, socializante, elas passam a mergulhar de cabeça na questão da sustentabilidade, e com isso hoje não há mais nenhuma empresa que não se diz sustentável, ou que tenha seu relatório de sustentabilidade, ou que diz que faz alguma coisa sobre essa questão. E, em função disso, gera, em certos segmentos, uma espécie de ceticismo muito sério a respeito da condução de como essa questão está acontecendo. Por isso que é importante a gente pensar que essa questão não é alguma coisa pacífica e alguma coisa que está sendo digerida por todo mundo, mais ou menos da mesma forma. A educação ambiental e a educação para a sustentabilidade, existem diferenças segundo muitas interpretações. Né? Por exemplo, a educação para a sustentabilidade difere significativamente da educação ambiental, de caráter naturalista, apolítica, científica e praticada nos anos 80 e início dos anos 90. Foi uma opinião captada numa pesquisa que foi levantada logo após esse debate ter começado. Alguns acham que a educação ambiental é um componente da educação para o desenvolvimento sustentável, outros acham o contrário. Né? Alguns acreditam que elas são diferentes, muito diferentes, enquanto outros acham que são complementares. Tá certo? Esse debate existe e é importante que a gente reconheça e até a gente deve até tomar opiniões a respeito de como essas coisas estão acontecendo. Existe uma questão importante, que é a última, que a educação para o desenvolvimento sustentável tem foco mais nítido e crítico da educação ambiental. Isso daí tem sido colocado muito em função da educação ambiental praticada nos países europeus e norte-americanos, onde a educação ambiental, em geral, ela não é crítica, em geral, ela é muito ligada à questão ambiental mesmo, e sem aquele componente essencial da educação ambiental que nós estivemos trabalhando e que faz parte daquela Carta de Belgrado, de Tbilisi, que é a componente social e da promoção da justiça social. Por exemplo, todos vocês conhecem e devem, inclusive, muitos de vocês adorarem o Fritjof Capra. Né? Pois bem, esse senhor ele tem uma proposta de educação ambiental onde a questão social é simplesmente desconhecida. Há uma série de métodos e propostas que vêm, principalmente dos países, de alguns países europeus, dos Estados Unidos particularmente, né, que são educação ambiental acrítica. O problema é resolver o problema ambiental, ou seja, tem poluição, vamos acabar com a poluição. Tem lixo correndo pela cidade, vamos acabar com isso, vamos reciclar, vamos trazer mais material usado para o sistema produtivo, para tornar o sistema produtivo mais eficiente. Porém, não questionam por que isso acontece.
Por que tem poluição? Por que tem consumo exagerado numa área do mundo, outra não tem? Por que os holandeses precisam de 17 Holandas para se sustentarem, né? E da onde vem o restante do material que eles precisam? Coisas desse tipo não são questionadas em muitas propostas de educação ambiental, enquanto que todos aqueles elementos de educação ambiental que vinham de Belgrado, Tbilisi, etc., fazia muita questão de que essas fossem centrais no conceito de educação ambiental. Por favor? Então, isso aqui é uma representação. A educação ambiental pode ser uma parte, né, da educação para a sustentabilidade, ou pode ser o contrário, como na outra lá em cima, né? Alguns acham que elas são parcialmente, né, sobrepostas, né? E tem aqueles que acreditam que a educação para o desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade, é um estágio na evolução da educação ambiental. São propostas que tem aí, está sendo discutido em vários centros, em vários locais. Toda vez que se reúnem educadores ambientais, essa questão se coloca, por favor. Esse é um resumo da educação para o desenvolvimento sustentável que foi produzido pela Unesco, tentando, como ela esteve à testa desde o início e depois, ela deixa de falar em educação ambiental e passa a falar em educação para o desenvolvimento sustentável, causando essa celeuma que eu acabei de mencionar, ela acabou fazendo várias reuniões para tentar entender o que vem a ser isso. Tá? Então, ela entende que o objetivo é reorientar a educação para o desenvolvimento sustentável, abrangendo uma visão de sociedade, não apenas ecologicamente saudável, né? Mas social, econômica e politicamente sustentável. Né? Ou seja, a Unesco não podia jamais desconhecer todo o seu legado, toda a sua trajetória, que vinha desde das primeiras propostas, quando ela começou lá com o Homem e Biosfera, em 68. Né? Para isso, seria preciso pensar de modo crítico, tá certo? Né? E criativo, melhorar a condição de comunicação. Por exemplo, quando nós estávamos fazendo um trabalho aqui na Guarapiranga, um trabalho que nós fizemos, da qual eu participei de uma comissão, de uma equipe que era da Unicamp, o nosso objetivo era levar conhecimento sobre a legislação ambiental para aquela população que vive lá na região da Guarapiranga, no sentido que eles pudessem dialogar com membros das instituições públicas que cuidam da área, a Secretaria dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente, Sabesp, essas coisas todas, e participar, inclusive, das audiências onde estariam sendo discutidas questões que fossem interessantes a eles. Cooperar e colaborar, ou seja, é uma questão que não se faz sozinho, administrar conflito, tomar decisões, planejar, usar tecnologias apropriadas. O professor Jacob falou tecnologias limpas, está certo? Né? Mas não só tecnologia limpa do ponto de vista ambiental. Eu posso ter uma tecnologia muito boa do ponto de vista ambiental e ela ser perversa do ponto de vista social. Essas questões têm que ser colocadas. E isso, a educação ambiental, dentro da versão latino-americana, colocava isso muito claro. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, ainda se coloca, mas a sustentabilidade leva muito para a limpeza do meio ambiente, às vezes, à custa de questões sociais que não são resolvidas. Peguem, por exemplo, vamos aqui dar um exemplo bem claro. Há 15 dias atrás, nós tivemos aqui o Salão do Automóvel. O Salão do Automóvel apresentou tecnologias limpas para os carros. Quem ia lá via aquela maravilha, né? Carro elétrico, bateria, dessas coisas. No entanto, o problema do carro, futuramente, não é a poluição que ele está gerando, é o consumo de energia elétrica. Vai saber de onde que vai vir, se é por uma matriz de energia suja, e qual o espaço, a quantidade de espaço e a quantidade de investimento público necessário para o automóvel, que normalmente é desviado da produção de bens e serviços
para a promoção da justiça social, para a erradicação da pobreza. Quando a gente fala de erradicação da pobreza, nós precisamos de moradia, precisamos de hospitais, precisamos de escola, precisamos de uma porção de coisas. E quanto dinheiro do contribuinte deixa de ir para a construção, para investimento nessas áreas e vai para desafogar o trânsito de automóvel. Então, veja, a tecnologia limpa, muito bom, mas qual é o componente social que ela está trabalhando? Que tipo de consequência nós vamos ter com uma tecnologia limpa, do ponto de vista social, né? E tem algumas atitudes e valores, como respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade, cuidar da comunidade e da vida humana, construir sociedades democráticas. A democracia, pessoal, é um valor fundamental para a promoção, né, de uma sociedade mais justa. Isso é inegável. Portanto, defender não só a democracia do ponto de vista das leis, da Constituição, e votar todo ano, mas aquilo que é chamado de cidadania ativa, aquela cidadania que vai atrás dos seus direitos, defende direito daqueles que não podem, direitos subrogados. Por exemplo, quem é que defende as crianças? Quem é que defende os incapazes? Quem é que defende a geração futura? Tá? Isso daí é extremamente importante e faz parte dessa democracia ativa. Por favor. Alguns conhecimentos e habilidades são fundamentais para serem aplicados na seguinte questão: desenvolvimento sustentável, que é um conceito em construção, mas ele envolve essa ideia, mudança da qualidade de vida, com a perspectiva de ser continuado ao longo do tempo. Para isso é necessário respeito com relação ao meio ambiente, a noção de que tudo está ligado uma coisa com a outra, a ideia de sistemas complexos, a ideia de que o que está acontecendo numa determinado bioma, por exemplo, numa determinada sociedade, reflete sobre todas as demais, a ideia de que temos que pensar globalmente, mas agir localmente, tendo em vista essas conexões que acontecem, valorização dos direitos humanos, defesa. E quando estamos falando de direitos humanos, existem 3 gerações de direitos humanos. Tem aquela da primeira leva, que veio lá com a Revolução Francesa, com a independência norte-americana, que são os direitos individuais de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de reunião, de ser defendido, né, perante o Estado, de não ser julgado, de não ser condenado sem a possibilidade de defesa e coisas desse tipo. A segunda geração de direitos humanos é aquela que veio ser chamada de direitos humanos sociais, econômicos e culturais, que inclusive, está presente na Carta das Nações Unidas a partir do artigo 22 da Carta, e que é objeto do Pacto para os Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais de 1996, que é direito à educação, direito à moradia, vestimenta, saúde, assistência da mãe, assistência à criança, coisas desse tipo. E o terceiro é o direito ao desenvolvimento. E o direito ao desenvolvimento, como foi estabelecido pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, é o desenvolvimento na qual as pessoas que serão, digamos assim, que vão ser beneficiadas pelo desenvolvimento devem participar dele de forma ativa. Desenvolvimento não como uma dádiva, não como uma ação que se faz em gabinetes de governos, tendo em vista um determinado grupo, que é o público-alvo, sem que ele participe do próprio processo de desenvolvimento, do que ele deseja, do que ele precisa e de como ele sente as necessidades. Vínculo global e local, extremamente importante como forma de interconexão, de mostrar essa complexidade da realidade. Biodiversidade, que é uma questão extremamente importante. Quando fala-se biodiversidade, temos que pensar também na biodiversidade humana,
que o ser humano também é um ser biodiverso e o respeito às diferentes etnias, às diferentes opiniões, às diferentes formas de usos e costumes faz parte também da biodiversidade. Equidade interespécie, tá certo? Uma ideia de respeito aos outros seres não vivos, tá certo? Não necessariamente apenas os seres sencientes, aqueles que sentem dores, dentro daquela visão do utilitarismo, né, de Bentham, né, bem já do século XIX, mas uma equidade interespécie mais ampliada, né? A ideia de pegada ecológica, né, como uma forma de mensurar a nossa participação, nossa contribuição, qual o nosso impacto, né? E o princípio da precaução. O princípio da precaução é aquele princípio fundamental para lidar com a incerteza. O professor Jacob falou muito da sociedade de risco. Uma forma de lidar com isso é aceitar que vivemos uma permanente incerteza e risco. Do ponto de vista da administração, risco e incerteza são muito diferentes, mas vamos, por hora, deixar essa discussão. A ideia de que a ausência de conhecimento, com respeito ao que nós estamos fazendo, exigiria, da nossa parte, um tipo de ação muito mais voltado para a precaução, e o que pode gerar novas maneiras de realizar trabalho. Isso é extremamente importante do ponto de vista da administração, porque se vocês olharem, por exemplo, a linguagem dos empresários, nós vamos ver claramente o seguinte: a palavra inovação é palavra de ordem. Veja o que aconteceu agora com a última pesquisa que foi feita, né, com relação ao nível de inovação da sociedade brasileira e das empresas brasileiras. Uma reclamação geral: o Brasil inova muito pouco, tá certo? E aí todo mundo fala, inovar ou morrer. Bom, inovar significa trazer novidade que muitas vezes gera incerteza. E como é que a gente lida com essa incerteza? Aí a importância do princípio da precaução. Eu só quero, já estou com o meu tempo esgotado, gostaria de dizer que, além desse quadro que foi gerado em reuniões interministeriais, com forte contribuição da sociedade, que discutiu muito, tá certo? Nós temos também o Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis, que é um tratado gerado fora do ambiente governamental. E esse tratado ele é muito mais enfático do que todos aqueles. E uma questão muito importante aqui, eu quero ficar aqui, que eu estou com o meu tempo esgotado, é o seguinte: a educação é um direito de todos, somos todos aprendizes e educadores. E uma questão importantíssima: a educação ambiental não é neutra, mas ideológica, é um ato político. E isso é extremamente importante que a gente venha a entender quando estivermos falando sobre educação ambiental em curso de administração, onde nós temos fortemente uma componente política a ser tratada, porque a administração de empresa faz parte de uma proposta de ampliar a capacidade das empresas. Por que nós estamos educando essas pessoas? Por que estão ensinando? Por que eles estão aprendendo? Para se tornarem mais competitivos, melhores, mais eficientes do ponto de vista das empresas. E como é que essa questão se coloca dentro do fato de que grande parte dos problemas ambientais e sociais foram produzidos pelas próprias empresas? Como fazer com que essas coisas se modifiquem a partir de dentro da própria administração? Esse é o grande desafio que acredito que nós temos quando estamos pensando em educação ambiental, pensando na formação de pessoas para as empresas. Muito obrigado, pessoal.